Ufa! Acabou a data FIFA, um sufoco para muita gente que não tem muita paciência para ver esses jogos de seleção e quer mais é ver seu clube jogando, torcendo pelo seu time do coração. Bom, o campeonato voltou ontem, Palmeiras perdeu para o Bahia e o Flamengo hoje entra em campo com um objetivo bem claro. Aliás, dois objetivos bem claros. O primeiro deles, assumir a segunda colocação do campeonato, passar o Palmeiras, tentar eventualmente encostar no Botafogo se o Alvinegro não vencer o Cuiabá. E o outro objetivo da noite do Flamengo hoje é pôr fim a esse incômodo tabu, que não é um tabu tão longo assim, que é o fato do Flamengo não conseguir vencer o Bragantino depois que a equipe de Bragança virou Red Bull Bragantino. O Flamengo não consegue vencer em Bragança, lá no estádio Nabia Bichedid. Bom, vamos falar de todos os detalhes dessa partida. Vamos falar de como é que o Flamengo pode obter algumas vantagens, o que o Flamengo tem que fazer para se proteger e vamos esmiuçar esse jogo, tá? Vamos falar de tática? Bom, pessoal, antes da gente dar sequência e entrar aqui nos detalhes desse pré-jogo, eu vou fazer aquele pedido tradicional do like, né? Não esquece de deixar o like aqui no vídeo. É muito importante para a gente que produz conteúdo poder ter esse like, porque o algoritmo do YouTube entende que o conteúdo é relevante e vai indicando para mais gente, assim a gente vai crescendo. Então deixa o like, é realmente importante. A gente pede o like aqui, os YouTubers, quem produz conteúdo na rede social, de uma forma geral, pede o like porque é importante, porque os algoritmos entendem que aquilo é relevante, que aquele conteúdo é relevante e vão entregando para mais gente, assim a gente consegue crescer, tá bom? E aí, é claro, se você puder se inscrever no canal também, é muito legal. O algoritmo do YouTube também entende que um canal com mais inscritos é mais relevante, por aí vai, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos seguir para esse pré-jogo, vamos falar de Flamengo e Bragantino hoje, 9h30 em Bragança Paulista. Vamos nessa. Bom, então é isso. Pré-jogo, Flamengo e Red Bull Bragantino. Vamos falar um pouco sobre a equipe do Pedro Caixinha, o técnico português. O sistema de jogo é o 4-3-3. O Bragantino é o 12º colocado do campeonato. É o 5º melhor ataque, com 15 gols. Sofreu 14. Tem 22 grandes chances criadas. É a quarta equipe que mais criou grandes chances. Uma equipe que produz ofensivamente. Mas ao mesmo tempo também perdeu 13 dessas grandes chances. É a terceira equipe que mais perde grandes chances. Tem em média 53,6% de posse de bola, é o sexto com o maior posse de bola no campeonato. O time que constrói desde a sua base das jogadas, dificilmente vai rifar a bola. A gente vai entrar nesses detalhes já já. Fica aqui comigo que a gente vai falar sobre tudo isso, com prints, com imagens, como você já sabe como funciona aqui no canal falando de tática. Bom, é o último em cruzamentos certos. Só tem um gol de cabeça. Na verdade, o Red Bull Bragantino também não cruza muito na área. A gente não vai ver o Red Bull Bragantino fazer muito esse tipo de jogada, tá? É uma equipe que gosta de trabalhar por baixo, trabalhar de fora para dentro, tentar atacar o entrelinhas, tentar usar as costas da última linha. A gente vai também entrar nesse detalhe daqui a pouquinho. Bom, o Fla é o antepenúltimo também nessa estatística. Então, são duas equipes que não vão usar muito esse cruzamento na área, que não vão tentar jogar muito o jogo aéreo, o famoso chuveirinho. A gente não vai ver isso hoje na partida em Bragança Paulista. É a equipe que mais comete falta, o Bragantino, tá? Muito por conta do tipo de marcação que executa. Eu vou explicar isso também daqui a pouquinho para vocês. Fica aqui comigo que eu vou entrar nesse detalhe também já já. Bom, a escalação do Flamengo. O Flamengo tem alguns possíveis desfalques por conta da data FIFA. Alguns jogadores que jogaram muito na data FIFA, por exemplo, como o Eric Pulgar. Eu não acredito que vá iniciar a partida de hoje por conta de ter jogado muitos minutos aí nos dois jogos contra o Chile. Também tem a situação do Gabi, que não vai jogar também. Talvez seja relacionado, talvez esteja no banco. O Flamengo deve ir a campo com o Matheus Cunha, o Léo Pereira, Davi Luiz, Fabrício Bruno e o Wesley. Muita gente falando do Flamengo com 3 zagueiros. Eu acredito no Flamengo com 3 zagueiros de origem, mas o Léo fazendo essa função de lateral, na verdade. O Flamengo vai construir com 3, eu já vou entrar nesse detalhe também. Mas em organização ofensiva, o Flamengo não vai ter uma linha de 5, por exemplo, como teria se tivesse de fato com 3 zagueiros jogando como zagueiro, né? Então, eu acredito no Flamengo nessa espécie de 4-3-1-2. E aí o Thiago Maia deve ser esse primeiro volante, deve ser esse camisa 5, deve ser esse cara que vai ser o cara que vai dar apoio para a construção do time quando estiver iniciando as jogadas. Com o Gerson Ribeiro, o Arrascaeta
bastante liberdade, trabalhando do corredor central para os lados do campo. E aí o Bruno Henrique ou o Cebolinha e o Pedro. Acredito realmente na presença do Pedro na escalação inicial, porque jogou poucos minutos. Então acho que o Flamengo, até por não ter o Gabi também, deve usá-lo como esse centroavante, como esse camisa 9. E a gente vai falar agora da organização ofensiva do Fla. Deve construir com esse 3+1, né? Que o São Paulo gosta de fazer, ou 3+2 ou 3+1. No caso de hoje, deve ser esse 3+1 com o Thiago Maia sendo esse apoio para os 3 zagueiros. O Wesley bastante espetado de um lado, dando amplitude. E aí o BH do outro, ou BH, ou Cebolinha, como vocês estão vendo aí, né? O Gerson e o Ribeiro sendo esses dois caras um pouco mais recuados, um pouco numa linha um pouco mais baixa do que o Arrasca, que deve estar bem avançado, às vezes até como segundo atacante ao lado do Pedro, dependendo da circunstância, do encaixe da situação. A gente deve ver mais uma vez essa estrutura dos triângulos acontecendo, como o São Paulo gosta de chegar em último terço, né? Aí a gente já está falando do time avançando em zona de finalização. O Davi Luiz vai ser esse cara central que vai fazer um pouco desse papel que o Pulgar faz normalmente, de ser o cara que vai escolher por onde o time vai jogar, que vai distribuir a jogada, que vai fazer esses passos diagonais, esses passos entre linhas. A gente vai ter os dois triângulos de um lado com o Thiago Maia, o Ribeiro e o Wesley, e do outro lado com o BH, Gerson e Pedro. E o Arrasca, mais uma vez, eu tenho reparado muito no Arrasca nesse tipo de situação, sendo o cara que vai ser sempre esse coringa. A gente fala tanto do Gerson ser o coringa, né? Mas ofensivamente o Arrasca tem sido o coringa porque ele, em algumas situações, quando o time está iniciando as construções, ele vai baixar bastante para atrair a marcação, para gerar jogo. E em último terço ele vai ser o cara que vai trabalhar dos dois lados do campo, vai procurar estar perto da bola, ser esse quarto elemento desses triângulos aí que a gente está vendo. Em alguns momentos até sendo um segundo atacante também, como eu já mencionei. Tá? E aí o time, quando tiver em transição, de novo, né, gente? É importante dizer, isso aí é transição. Nesse momento o Flamengo está correndo para trás, não é um bloco estruturado, o Flamengo não está em organização ofensiva, é transição. A gente deve ver o Thiago Maia fazendo esse papel de se juntar aos zagueiros nessa última linha, de correr para trás antes do Wesley, porque o Wesley acaba atuando numa zona mais avançada do que o Thiago. E para quem viu o vídeo aqui, eu falei sobre essa melhora da transição defensiva do Flamengo, eu deixei bastante claro que o São Paulo tem usado um ou os dois volantes como responsáveis por fazer essa transição, por estar presente para poder aliviar um bocadinho, especialmente o Wesley, que é um cara que joga muito adiantado no campo de jogo, quase numa última linha ali, como um ponta. Então, para aliviar um bocadinho o Wesley, a gente vai ver em transição o Thiago Maia sendo importante nesse sentido, tá? E aí vamos falar agora um pouco do Bragantino, né? O time tem muitos desfalques, alguns por contusão, outros por questão de data FIFA, tem suspensão, por exemplo, do goleiro Cleiton. E aí o time deve ir a campo com Lucão, Aderlan ou Hurtado. Hurtado é dúvida, jogou pela seleção do Equador nessa data FIFA. O Realpe, que é o zagueiro pelo lado direito, já está vetado, então vai jogar com o Eduardo, Luan Patrick e o Juninho Capixaba, que vem fazendo um bom campeonato, vem tendo boas atuações. Vai jogar nesse 4-3-3, né, com o Matheus Fernandes, o Lucas Evangelista e o Ramires, sendo os três caras do meio campo. São três caras que sabem atacar e também sabem defender, bons jogadores. E aí na frente, os dois extremos, os dois pontas, o Mosqueira de um lado, o Vitinho do outro, também bom jogador o Vitinho, e o Sacha como centroavante. O Thiago Borbas, o uruguaio, o jovem, também estava na data FIFA, deve começar no banco. O Bragantino é uma equipe que, na minha visão, é um elenco muito equilibrado. Então, assim, tem muitos desfalques, e os desfalques sempre fazem falta a qualquer equipe de futebol, mas o Bragantino procura ter um time equilibrado. É importante dizer também que é um time muito jovem, né? É o time mais jovem do campeonato. E eu também vou entrar nesse detalhe da média de idade da equipe ser jovem e como a equipe atua e como que isso influencia também na forma como a equipe atua. Já vou falar disso também já. Mas o que eu acho bacana da gente falar é que é um elenco bastante equilibrado. A forma como eu vejo o elenco do Bragantino é um elenco equilibrado, que mesmo com muitos desfalques, consegue manter uma base. E então é um elenco que tem muitos bons jogadores. O Bragantino não tem nenhum jogador fora de série que você olha e fala, meu Deus, é um craque, cara que vai fazer uma diferença. Mas tem muitos jogadores bons, capazes de construir bem e marcar bem, um elenco muito versátil, muito forte fisicamente também. Então, mesmo com os desfalques, é uma equipe que vai conseguir manter o padrão de atuação e não vai sentir tanto assim o desfalque por causa dessa boa formação de elenco. E o Red Bull, como clube empresa, como uma equipe organizada, como um clube organizado, melhor dizendo, consegue fazer. Bom, a equipe faz uma saída de jogo sustentada, como vocês estão podendo ver, usando os dois laterais, os dois zagueiros, um 4+1, com sempre esse primeiro volante, dependendo de quem for, dando esse primeiro suporte
Aqui é o bloco alto. Às vezes a equipe sobe com esse 4-2-3-1. O Sacha sempre um pouco mais avançado. Os dois extremos aqui, nas duas pontas aqui, né? E o Lucas Evangelista sempre mais avançado em relação aos demais meio-campistas. Então o Ramires sempre está um pouco mais baixo. A gente vai ter hoje o Matheus Fernandes um pouco mais baixo. E o bloco alto é mais ou menos essa estrutura aí. Quando a equipe está em bloco médio, muitas vezes o Evangelista é o cara que fica sobrando junto com o Sacha, tá? E você vê os dois extremos baixarem para se alinhar nessa segunda linha com os dois volantes. E aí também tem essa estrutura aqui de 4-1-4-1 às vezes. Quando o bloco baixa um pouco mais, o Sacha fica realmente com esse cara sobrando ali. Você vê uma distância bem grande entre a segunda linha e o Sacha, né? O Evangelista baixa. E aí, esse 5, que hoje vai ser o Matheus Fernandes, algumas vezes fica ali protegendo as entrelinhas. Então a gente vai ver essa estrutura de 4-1-4-1 com esse primeiro volante tentando defender essas entrelinhas aí. E agora eu quero falar de como é que o Flamengo vai tentar conseguir as vantagens nesse jogo, né? Bom, o Bragantino faz um tipo de marcação, de certa forma, até parecido com o Grêmio. O que eu quero dizer com isso? O time marca individual por setor, o time é muito agressivo nas abordagens, salto de pressão, e além de tudo, o time busca manter jogadores em volta da zona da bola, muitos jogadores em volta da zona da bola. Nunca estar em inferioridade numérica e também tentar ser pressionante onde tiver a bola. Então, você vê a situação aqui, ó, 3 jogadores ali olhando para a bola, atacando a bola. Você vê o perfilamento corporal deles, você vê que eles estão agressivos, joelho flexionado. Sempre esse tipo de marcação. É assim que o Red Bull Bragantino marca. O Flamengo vai precisar fazer para poder tirar vantagem desse tipo de marcação, jogar a poucos toques, né? Importante para poder movimentar essa bola e aí deixar o Bragantino desconfortável. Explorar o fato de o centro de jogo estar denso, a zona da bola ter muita gente, para poder tirar essa bola desse centro de jogo e poder achar um jogador livre, achar um homem livre no espaço. Aqui, por exemplo, eu marquei esse corredor central, onde está o juiz ali, né? Imagino que o Flamengo vai conseguir ser mais eficiente, tirar mais vantagem quando conseguir botar alguém ali naquela zona, porque aí você tem, por exemplo, um Pedro ali, você consegue tirar essa zona do corredor lateral, botar no pivô, no apoio do Pedro, e aí você já consegue movimentar com o Arrasca e eventualmente um Bruno Henrique para atacar a última linha. Eu acredito muito na escalação do Bruno Henrique hoje, acho que será importante se ele estiver em campo, porque ele tem um ataque à última linha muito forte, pode funcionar muito bem essa trinca de Arrasca com Pedro e BH, porque o Pedro pode ser o cara do apoio para escorar para o Arrasca e o Arrasca achar o BH rompendo nas costas da última linha. Pode ser também o próprio pivô do BH fazendo o pivô, se associando com alguém para já achar nas costas da última linha. A gente vai ver daqui a pouco como que o Bragantino sofre com isso também. Então, essa é a forma que eu entendo que o Flamengo vai conseguir obter as vantagens no jogo. Como eu falei, o time do Bragantino é muito jovem, tem muita vitalidade. Então, por conta disso, o Pedro Caixinha cobra muito que os seus atletas sejam muito agressivos nessa marcação, entende que essa é a melhor forma de marcar. Então, eu também percebo que há uma forma de você manipular essa marcação, como eu já falei, com o jogo a poucos toques, tirar essa bola do centro de jogo rapidamente e explorar também as costas da última linha, porque o Bragantino sofre um bocadinho com esse tipo de jogada. E aí, de novo, ó, centro de jogo bem denso, muita gente em volta da zona da bola. E aí, quando você consegue tirar essa bola dessa zona de guerra, dessa zona muito ocupada, você vai conseguir vantagem. E eu vou mostrar isso agora para vocês nas imagens. Vamos lá. Então aqui o Atlético conseguindo roubar uma bola e o Bragantino sofrendo um pouquinho com transição justamente por conta disso, por conta dessa tentativa de ser agressivo na marcação, se jogar poucos toques, se jogar rápido, machuca o Bragantino na transição. Os jogadores tentam soltar pressão, você vai ver aqui o Hurtado tentando soltar pressão, vai estar tendo que dividir referência, vai estar tendo que fazer uma gestão da desvantagem aí, porque o Paulinho tá nas costas dele, ó. O Real tenta correr para trás, a gente até marquei aí esse espaço nas costas da defesa. E aí o Bragantino fica numa situação complicada. O Paulinho consegue finalizar. Então esse ataque às costas da última linha é algo que pode funcionar bastante, como eu já falei. E aqui o lance do gol, que o Paulinho baixa para fazer o pivô, Hurtado persegue ele, e aí ele joga um toque, joga para trás, dá um toque nesse apoio, e aí já corre para buscar as costas do Hurtado, e aí o Galo faz o gol. Ó. Então é uma situação que o Flamengo pode se aproveitar. Agora um pouquinho da construção do Braga, como eu falei, não cruza muito na área, procura trabalhar de fora para dentro, procura explorar o jogo associativo e também procura o entrelinhas. Essa é a forma como o Bragantino ataca, então é muito importante o Flamengo proteger o entrelinhas e ficar sempre de olho nesse 1 contra 1 também, dos dois extremos que são bons no 1 contra 1 e podem machucar a equipe rubro-negra dessa forma. Então o Vitinho, bom jogador, trabalha aqui por dentro com o Sacha, que vem baixar. Eles tentam se associar, acaba não dando em nada, mas essa é a forma como o time tenta construir.
em último terço, né? E aqui o gol do Bragantino, da mesma forma que o Bragantino sofre um bocadinho com o jogo no seu entrelinhas, o jogo no seu corredor central, ao mesmo tempo é a forma como o Bragantino gosta também de atacar. Então, busca também machucar esse entrelinhas. O Evangelista é um cara que sabe ganhar as costas da defesa, achar esse entrelinhas, aí quando ele tem espaço, o time já tenta romper nas costas da última linha. Então, o gol do Bragantino tem muito a ver com a sua própria fragilidade, por exemplo, aqui no jogo contra o Galo, né? E a forma como o Bragantino também busca atacar em algumas vezes em transição, é a forma também como o time sofre. Então, curioso perceber isso, né? Então, achou o Evangelista aqui nas costas da marcação, no entrelinhas, o Sacha rompe, consegue finalizar. Bom, esse foi o pré-jogo. Eu queria agradecer vocês mais uma vez pela presença, pela audiência, pela parceria. Tamo junto. Não esquece de deixar o like. Comenta aqui quanto você acha que vai ser o jogo. E beijo, abraço. Eu fui. Até o próximo vídeo. Valeu!